Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi sugestão da minha seguidora Miriam Bittencourt e se trata de um assunto muito sério. Eu vou falar hoje sobre depressão. A depressão, ela é um transtorno mental, assim como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e que eu já fiz um vídeo aqui no canal para vocês a respeito dele. Quem tiver interesse, assista. Assim como o transtorno de ansiedade, o transtorno bipolar, a síndrome do pânico e tantos outros distúrbios mentais. E, gente, apesar do objetivo do canal ser tratar a saúde mental de forma preventiva, é de suma importância levar o conhecimento e a conscientização para todos sobre o sofrimento mental. Então, conhecer sobre a doença pode ajudar muito também os familiares e as pessoas próximas a dar o apoio correto aos portadores do sofrimento mental. E setembro, gente, é o mês da prevenção e combate ao suicídio. E uma das maiores causas do suicídio são os transtornos mentais, principalmente a depressão. Setembro amarelo. Por isso eu tô aqui hoje de amarelo para falar desse assunto muito sério para vocês. A depressão, ela afeta hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E ela é a segunda causa mais comum de invalidez. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no próximo ano a depressão será a maior causa de afastamento ao trabalho. E nós não podemos falar de depressão sem falar dos dois principais estigmas que ainda hoje, nos tempos de hoje, a cercam. O primeiro estigma é o mesmo que ocorre em relação a todos os outros distúrbios mentais. É a grande dificuldade de que a depressão seja vista como uma doença. Gente, depressão é uma doença, assim como as doenças físicas. O problema é que mesmo hoje, com tanto conhecimento, informação, muitas vezes a depressão é vista como uma frescura, falta do que fazer ou até mesmo falta de fé. E é muito comum a gente mesmo reproduzir esse comportamento com os nossos. Alguém aqui, diante de uma pessoa com pneumonia, falaria para ela se animar, sair, passear, distrair, como se dependesse só dela? O problema é que ainda se sabe muito pouco sobre a depressão. E a sociedade ainda não aprendeu a respeitar as doenças da mente como respeita as do corpo. Nós tendemos a achar que depende da própria pessoa. E, gente, o preconceito muitas vezes começa por parte da própria pessoa que tem dificuldade em reconhecer, admitir e pedir ajuda. E já no outro extremo do estigma está a banalização do diagnóstico da depressão, onde toda tristeza ou problema é diagnosticado como uma depressão. Gente, durante a vida, todos nós passaremos por problemas, por perdas, por conflitos. Estamos todos sujeitos a altos e baixos o tempo todo, a acontecimentos que nos desestabilizam e nos jogam para baixo. O problema é que hoje, todo luto, toda perda, toda tristeza, toda fase mais conflituosa da vida do indivíduo está sendo chamada de depressão. E às vezes até por nós mesmos. Estamos tristes ou passando por um momento difícil e dizemos: eu tô tão deprimido, eu acho que eu tô com depressão. E lidar com perdas, sofrer decepções, frustrações, conflitos e crises nos deixam tristes realmente. E também exigem um tempo para a gente conseguir absorver e nos estabilizar novamente. Mas depressão é outra coisa. A depressão, ela é uma alteração química do cérebro que distorce a forma de pensar e de sentir as emoções. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, onde há um corte nas sinapses que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios e por
produzir a quantidade adequada das substâncias químicas, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E além da diminuição dessas substâncias no organismo, na depressão ocorre também o aumento dos neurônios de estresse, a ponto de reduzir o tamanho do hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pela memória e pelo controle das emoções. Por isso, a reação da pessoa com depressão é desproporcional ao que aconteceu e muito prolongada. E a depressão, gente, ela pode acontecer com qualquer um, independente da idade, classe econômica, religião, sexo, e ela não tem uma única causa. Essa descompensação dos neurotransmissores não tem uma causa específica e pode se dar através de combinação de vários fatores, como fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. O fator genético predominante é o fato de ter um familiar imediato com o transtorno. Isso pode aumentar o risco. Entre os biológicos estão algumas doenças crônicas como diabetes, distúrbios da tireoide, artrite, dor crônica, doença cardíaca, insônia, entre outras doenças que podem estar associadas ao desenvolvimento da depressão. E entre os fatores ambientais e psicológicos estão o abuso de drogas ou álcool, que podem levar a mudanças químicas no cérebro, eventos traumáticos, como perda de um ente querido, de um emprego, um divórcio, mudança de cidade e até mesmo eventos felizes, como ter um bebê ou conseguir um novo emprego, podem aumentar o risco para algumas pessoas desenvolverem um quadro de depressão. Gente, em cada 4 mães, uma é vítima de depressão pós-parto. E os principais sintomas da depressão são tristeza por muito tempo, alterações no sono, alterações no apetite, incapacidade de sentir prazer, falta de concentração, falta de autoestima, dores físicas, muito cansaço, pensamentos negativos e catastróficos, pensamentos suicidas, sentimento de culpa. Gente, a dificuldade de distinguir a tristeza da depressão é real, porque a tristeza ela é uma reação natural da nossa vida a situações difíceis de serem vivenciadas. Então nós também sentimos tristeza diante de uma perda, de uma doença, de separação, de mudanças. Mas a depressão ela é uma doença onde a tristeza é um dos componentes, mas ela vem sempre acompanhada de vários outros sintomas. Portanto, do ponto de vista de conceitos, quando pensamos em tristeza e depressão, devemos pensar se é um sentimento ou uma doença. E o diagnóstico da depressão, ele é clínico. Não existem exames específicos para identificá-la. Os especialistas da área recomendam a avaliação de 4 aspectos para conseguir distinguir a depressão. O primeiro aspecto é reação apropriada versus reações extremas. O sentimento de tristeza, ele decorre geralmente de uma reação apropriada a determinado evento que aconteceu de verdade. E esse sentimento, ele dura horas ou dias, né? E ele vai diminuindo com o passar do tempo. Cada dia a pessoa vai se sentindo menos triste, sente triste, aí distrai, aí relaxa, aí sente um pouco triste de novo. E com o tempo ele vai melhorando. Já na depressão, as reações aos eventos são extremas. A pessoa tem a sensação de que as coisas não irão melhorar e o mal-estar não vai passar nunca. Essas sensações, elas podem durar meses, anos e permanecerem por um longo tempo, mesmo quando as condições externas que causaram o conflito se modificam, mudam. Mesmo assim, a pessoa continua se sentindo mal. O segundo aspecto para distinguir a depressão é prazer versus sentimento de vazio. Quando triste, a pessoa se sente desencorajada, mas seus sentimentos eles oscilam durante o dia. Tem momentos do dia que ela está mais animada e ela lembra do que aconteceu, fica triste novamente, ela conversa com alguém e se distrai. Por outro lado, uma pessoa depressiva sente-se vazia a maior parte do tempo, com a sensação de que sua vida perdeu o sentido. Ela passa a não dar conta de atividades corriqueiras e deixa de sentir qualquer prazer como sentia antes.
O outro aspecto para distinguir a depressão é vitalidade versus exaustão. A tristeza, gente, ela não impede que a pessoa continue produtiva e envolvida com seus afazeres. Às vezes, nos primeiros dias, a pessoa está passando por um luto, ela até não consegue trabalhar, fazer as coisas, mas aos poucos ela vai retomando as suas atividades e essas atividades até a distraem daquele problema que ela está vivendo. Então, ela vai trabalhar, ela não deixa de se relacionar com amigos e raramente as suas funções vitais são afetadas. A depressão, ela leva a pessoa a se afastar lentamente ou até abruptamente de amigos e familiares. E ela também impede a realização de suas atividades cotidianas. Em casos mais graves, ela impede quase que totalmente. A pessoa chega a não conseguir tomar banho. A sensação é de um cansaço o tempo todo, como se a sua energia estivesse se esvaindo. E é comum ter insônia ou sono excessivo, tensão muscular, dores no corpo e outras dores. Um outro aspecto para distinguir a depressão é pensamentos negativos versus distorção da realidade. Porque os pensamentos negativos, eles são comuns quando a gente se sente triste ou até ansioso, mas eles são relacionados com eventos da realidade concreta. E a pessoa consegue se organizar na vida apesar deles. Então ela pensa, nossa, por que isso aconteceu comigo? Isso vai acontecer, nossa, eu tô com medo disso acontecer. Será que o pior vai acontecer? Ela pensa isso, mas ela consegue se organizando apesar desses pensamentos. Já durante a depressão, os pensamentos são distorcidos, catastróficos, como se o pior fosse acontecer sempre, a todo momento. E a pessoa se julga excessivamente culpada diante de situações que não justificam. Mas, gente, o maior problema para diagnosticar a depressão ainda é a dificuldade do paciente admitir e procurar ajuda. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a incidência da depressão é 30% maior nas mulheres, mas não se sabe ao certo se esse número acontece por uma questão cultural, de que a maioria dos homens sentem vergonha em admitir e procuram melhorar através de outras atitudes, como abuso de álcool, drogas e outros vícios, ou, outras explicações da incidência maior nas mulheres é que a população feminina está mais exposta a eventos traumáticos, assim como outros motivos, como mudanças hormonais, relacionamentos, reprodução, biologia e gravidez. E a depressão, ela pode ser diferenciada em 3 tipos: leve, moderada e grave. E pode também fazer parte de outros transtornos mais graves, como transtorno bipolar e psicoses. O primeiro passo, gente, é entender que a depressão é uma doença e é preciso buscar ajuda médica. E mesmo em caso de depressão leve, onde o médico só prescreve a psicoterapia sem prescrever a medicação, cabe ao médico elaborar o protocolo de tratamento. Isso é muito importante. Quanto mais rápido acontece o diagnóstico, mais eficiente e menos tempo leva o tratamento. Porque com o passar do tempo, a depressão não tratada se torna recorrente e crônica. E, gente, não tem cura relâmpago. O protocolo mínimo de tratamento é de 6 meses, podendo chegar a 3 anos se o paciente seguir corretamente o tratamento. E os casos de depressão moderadas e graves precisam ser tratados com medicação, psicólogo, atividades físicas, rotina disciplinada com mudança nos hábitos de vida e autoobservação. E quando a depressão é crônica, o tratamento é para a vida toda. E, gente, em relação à medicação, a depressão também sofre um tabu, que é o medo que o paciente e os familiares têm da dependência. Mas porque muitas vezes eles enxergam a medicação como uma prisão, quando na realidade, assim como em outras doenças do corpo, como pressão alta, doenças cardíacas, doenças da tireoide, mesmo que a pessoa tenha que tomar a medicação para o resto da vida, esse procedimento ele é uma libertação da doença. E é indiscutível que toda medicação produz efeitos colaterais.
Mas, se ela for uma indicação médica correta, é porque os efeitos colaterais vão fazer menos mal para a pessoa do que a própria doença. Então, é muito importante estar atento às orientações médicas. Um outro problema muito comum da medicação é que a pessoa começa a melhorar e para de tomá-la por conta própria. E isso não pode acontecer, gente. Só o médico pode tirar a medicação. E mesmo assim, ele tem a forma correta de fazer isso. Uma outra parte do tratamento para depressão que eu, como psicóloga, não poderia deixar de falar para vocês é a necessidade de fazer psicoterapia. Para todos os casos, gente. Sendo que eu disse para vocês que até nas depressões leves, quando o médico não prescreve a medicação, ele prescreve a psicoterapia. Isso porque a medicação, ela atua diretamente nas conexões neurais, mas ela não resolve os conflitos emocionais que certamente também foram responsáveis pela ocorrência da depressão. E a gente costuma falar que a medicação, ela é uma muleta que você se apoia nela para conseguir resolver suas questões internas. Então, não existe tratamento para depressão sem psicoterapia. E uma outra prescrição médica hoje em dia é a atividade física. Ela também é fundamental para regular toda essa alteração hormonal no cérebro, até para que a pessoa possa pensar em ficar sem a medicação no futuro. Então, gente, a atividade física para os casos dos transtornos mentais, como a depressão, não é mais um conselho, ela é uma prescrição médica. A outra prescrição é a disciplina na rotina do paciente. Um paciente com depressão, gente, ele precisa ter uma rotina de horários, de alimentação e demais hábitos saudáveis. Não pode dormir a hora que quer, não ter horário para acordar, só se alimentar quando tiver com vontade. Muitos remédios não podem ser misturados com bebidas alcoólicas e mesmo os que podem, tem que ser ocasionalmente e com moderação. Então, construir uma rotina diária saudável diminui muito o tempo de tratamento das crises de depressão. E para terminar, uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês é sobre os cuidados que os familiares devem ter com seu ente querido que tem depressão e com a sua própria vida. Na realidade, eu vou começar falando dos cuidados que os cuidadores também necessitam. Primeiro, gente, porque quem cuida precisa de cuidados. Busquem grupos de ajuda, psicoterapia para vocês também. Não deixem de fazer o que gostem e de se cuidarem. Vocês não podem deixar de fazer o que vocês gostam, de cuidarem da vida de vocês. Eu sei que é difícil, mas se a pessoa deprimida, gente, virar o centro de tudo na família, ela pode não conseguir sair desse lugar. E a forma de vocês ajudarem, da família ajudar, é o apoio. E apoio é diferente de viver pela pessoa. O apoio, ele é o suporte para que a pessoa consiga, aos poucos, ir retomando a sua própria vida. A única maneira de ajudar realmente é fazer com que a pessoa siga corretamente o tratamento. E isso é essencial para quem tem depressão. Porque deixar o tratamento na mão da própria pessoa pode ser perigoso. E há uma grande chance de que ela não consiga seguir o tratamento sozinha corretamente. Então, gente, o suporte da família é esse. É estar ao lado apoiando, direcionando, certificando que o tratamento está sendo feito corretamente, acompanhando e passando para os médicos, psicólogos, os profissionais envolvidos, os resultados do tratamento. E, gente, também não se pode tirar da pessoa a responsabilidade pela vida dela. Se o tratamento está sendo realizado da forma certa e o médico não diagnosticou a pessoa incapaz, ela tem que continuar. Mesmo que no ritmo dela e da própria doença, ela tem que continuar tendo responsabilidades na vida como todo mundo.
E fazer tudo, gente, pela pessoa deprimida pode gerar nela um sentimento de incapacidade e inutilidade paralisante. É muito perigoso isso. Então, você que é cuidador, você precisa estar bem emocionalmente. Você precisa ter a sua própria vida, suas realizações, para conseguir dar o suporte certo para quem precisa de você. E com o andamento do tratamento, o processo de autoconhecimento que acontece com o paciente na psicoterapia vai lhe ajudar também a identificar os gatilhos que fazem com que ele entre em um quadro de depressão, podendo fazer assim com que ele evite essas situações ou mesmo se fortaleça contra elas. Porque, gente, existe controle, tem saída. E a saída é o tratamento médico pelo tempo necessário, a busca pelo reequilíbrio mental, emocional, através da psicoterapia e hábitos de vida saudáveis. Porque, gente, está tudo aqui. Está tudo sempre aqui.